se organizar internamente. Então tem coisas que às vezes vão demorar um pouco mais, tem coisas que mais rápidas. Nós temos situações, por exemplo, da Secretaria da Fazenda que está um pouquinho demorado, porque tem muitos fiscais direcionados para o Covid, né? Então eles trabalham nos horários alternativos, no horário de fechamento à noite, né? Então a gente sabe que tem um pouco uma demanda reprimida aí em termos de serviços. A gente falou aqui que a procura maior é por vacinação, pelo portal da vacinação e também pelo serviço de saúde, mas também o pessoal liga para muitos outros pedidos, né? Sim, e são reclamações vários também, né? São vários serviços, reclamações, tem elogios também, tem de tudo um pouco, né? Mas é importante que a população se sinta pertencente a esse serviço, né? Porque, na verdade, a gente só vai conseguir evoluir em termos de atendimento nesses serviços básicos, principalmente que estão ali no 156, junto com a população. E é o que a gente precisa, que esteja fotografando, tem o GPS ali, sabe qual que é a localização do problema, independente de ser perto da tua casa ou no mesmo bairro que você mora, onde você estiver circulando na cidade, você pode ir. E a resposta é rápida? A resposta do município com uma reclamação ou um pedido do morador? Então, tem várias situações que a gente tem conseguido fazer rapidamente, né? E gostaria também, nesse caso, que a população também voltasse no aplicativo e finalizasse o chamado de serviço. Que isso também é importante, né? Como que foi o atendimento, se foi a contento, se foi dentro do prazo esperado. E nesse sentido também é importante que a população participe do atendimento do começo até o final. Zé, eu estava vendo aqui, já são 1.141 chamados, com 451, cerca de 40% dos pedidos aí já concluídos, e os outros estão em andamento. Vocês têm como acompanhar isso tudo para garantir que todos sejam... A gente tem solicitado para que todas as secretarias tenham um ponto focal, né? Porque a gente dá um exemplo aqui de obras, por exemplo. Obras nós temos diretoria de conservação, tem diretoria de iluminação, então são vários outros funis, né, que tem. Então tem situações que é solicitado o serviço e que vai demorar um pouco para ser atendido, que demanda às vezes até de uma possível licitação. E tem situações que vai depender de um organograma melhor para uma obra às vezes futura, né? Então a gente tem procurado dar essa resposta sim. Tem também reclamação do transporte coletivo, aglomeração, falta de linhas. Vocês recebem esse tipo de demanda também? A gente recebe, mas tem recebido pouco. Então a partir de agora também foi solicitado também que se coloque no aplicativo 156 um canal diretamente para falar só do transporte coletivo. Zé, você vem acompanhando toda essa questão do transporte coletivo aí. Não tem ainda nenhuma resposta da Procuradoria com relação ao rompimento de contrato, da orientação que eles ficaram de passar? Então, a gente tem trabalhado nessa questão porque é uma questão bem complicada, né? Eu digo que é como um casamento, né? Um casamento, quando vai ser uma separação amigável, é mais fácil, mas quando é litigiosa é demorado. E o contrato estabelece outubro de 2025 como data final. Sim. E em tudo isso tem que ser avaliado esses 10, 11 anos de serviço prestado, né? E eles se falam muito em subsídios, né? Mas subsídios de um serviço também que não contentou a população, também a prefeitura não tem como assumir, né? Então isso daí passa por todos os dias, é uma tarefa árdua que a prefeitura tem feito com bastante zelo, porque na verdade romper um contrato também nesse sentido, pode existir também depois uma possível indenização, uma demanda judicial e até permanecer a empresa. Então a gente tem pontuado diariamente tudo que a empresa não tem cumprido em termos de cláusulas, né? E a gente vê um serviço deficitário, porque ele vem se arrastando ao longo dos anos, né? Nós temos uma cidade quente e até hoje nós não temos todos os ônibus com ar-condicionado. E na medida que eles vão não tendo credibilidade, a população também procurou outras alternativas. Mas nós estamos, mesmo na pandemia, com uma média de 23 mil usuários por dia. Você acredita que com as demandas aí, reclamações e multando essa empresa, há possibilidade de rompimento do contrato sem um maior problema lá na frente? É o que a gente tem trabalhado, nessa instrumentalização desse possível rompimento, né? Então hoje a gente já tem várias cláusulas que não estão sendo cumpridas. Inclusive ônibus foram retirados, levados para uma outra cidade? Sim, a gente tem um contrato que prevê 158 ônibus que atenderia 100% a cidade. Hoje nós temos, com a questão da greve, está em pré-julgamento, ainda não foi julgado ainda no Tribunal do Trabalho, mas exige que 60% dos veículos rodem. 60% dos veículos representa 95 ônibus.
A gente está tendo uma média de 60, 65, 70. Hoje a gente percebe que as empresas não conseguem atender a população. Uma que acho que inclusive elas não têm nem contratado os funcionários para rodar 95 ônibus. Então a adequação também, eu percebo que existe uma adequação também em termos de custos, né? Então eles têm rodado com menos ônibus também para gastar menos. E não é isso que deve ser feito. Deve ser rodado com o contrato estabelecido pelo Tribunal de Justiça com 95 ônibus. Assim evitaria aglomeração. Evitaria aglomeração em determinadas linhas, né? A gente tem feito algumas fiscalizações, tem encontrado menos aglomeração nos últimos dias. Creio que eles também já têm vindo colocando mais ônibus em circulação. Então tem as multas que o PROCON estabeleceu para o consórcio. E tem as do PROCON são baseadas todos nos decretos, né? Que a gente estabeleceu que é 50% de ocupação do transporte coletivo, né? Que a gente percebe também, há muita também polêmica sobre esse assunto, né? Mas são poucos locais hoje de aglomeração sem máscaras. Então, no transporte coletivo, a pessoa fica em média 30 minutos, porque tem uns que vão ficar menos, outros que vão ficar mais, mas utilizando máscara, seguindo os protocolos, né? Assim como é em mercado também, né? É o período que você fica dentro do mercado, é um período pequeno também, utilizando máscara. Zé, tem um pessoal mandando mensagem aqui da construção civil, que na Secretaria de Planejamento, apesar do 156 funcionar bem, continua a demora na análise de documentos. A gente tem feito agora, até deve sair a licitação essa semana, nos próximos dias, para aquisição de softwares. E que é uma demanda que estava sendo segura dentro da Secretaria de Planejamento, também por falta de um pouco de estrutura, né? Então isso daí já está caminhando também, deve acontecer nos próximos dias. Tu tem mais ou menos ideia de quanto tempo? Daqui a um mês vai estar resolvido? Eu acho que dentro de 45, 60 dias já vai estar em uso. Tá, beleza. Aquele portal do construtor, né? Também faz parte do 156 ou ele tem? Ele está na central do empreendedor também, junto lá com a CIF, e a gente tem caminhado cada dia com passos mais rápidos, né? Então o alvará sai praticamente muito rápido, né? O alvará de construção, e a fiscalização ocorre posterior ao alvará. Os arquitetos gostaram bastante dessa nova ferramenta, né? Que facilitou muito o trabalho deles, mas ainda está sendo ajustado ainda. Eu acho que a gente sempre vai ter essa construção em conjunto. Por isso a importância da participação da população na construção das coisas positivas, né? Porque é muito fácil reclamar, é fácil você ficar dando opinião, mas precisa entender um pouco mais. O contrato mesmo do transporte coletivo, tudo que acontece dentro da prefeitura é público. Então nós temos advogados, nós temos arquitetos, temos engenheiros que precisam aprender, consultar e também contribuir com a população. O contrato é aberto, pode todo mundo olhar e pode todo mundo ver o que está sendo construído, o que é cumprido, o que não é cumprido, por parte tanto do executivo como por parte do concessionário. Beleza. Outra coisa que eu queria te perguntar. A prefeitura tem um novo aplicativo agora para a saúde, né? Não teve como incluir aqui no 156? Não, porque ele é bem específico, porque ele vai mostrar também a questão dos exames também. Você vai ficar com um cronograma ali de tudo que está acontecendo na vida. Né? É um prontuário, né? É isso mesmo. Mas eu acho que é interessante se vocês convidarem a Rosa para vir explicar para vocês como que é o funcionamento. E está funcionando certinho? Está agradando o pessoal? Mesmo sempre eu falo, tudo que é de tecnologia nós precisamos estar construindo e evoluindo diariamente. Beleza, então, Zé, queria te agradecer mais uma vez por essa entrevista aqui na 105.1. Obrigado, Cris. Obrigado, Elis. Obrigado, não levanta. Espera um pouquinho aí. Fica um pouquinho aí. E a iluminação da BR-277 entre Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu pode começar em setembro deste ano. O Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná publicou o edital para licitar a implantação de iluminação pública na rodovia dentro dos trechos urbanos de 3 municípios da região oeste. Com um investimento previsto de 13,9 milhões de reais, serão contemplados cerca de 20 quilômetros da rodovia em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha e São Miguel do Iguaçu, trazendo mais segurança para os condutores e pedestres. E a gente vai ouvir agora uma reportagem gravada pela Agência Estadual de Notícias. A obra é resultado de convênio entre Governo do Paraná, Governo Federal e a Itaipu Binacional, e o investimento é feito pela Hidrelétrica. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, a parceria com a Itaipu tem sido importante para diversas intervenções da pasta na região. Para o diretor-geral do DER, Fernando Furiati, esse investimento vai proporcionar maior segurança para as pessoas.
O edital prevê a instalação de postes de aço no canteiro central do 277, dentro dos 3 municípios, com toda a rede elétrica subterrânea. Isso preserva os cabos contra a ação do clima e evita a poluição visual. A